Gente, eu já estava falando aqui, já que passou tão rápido o programa, que dá vontade de ter mais um bloco, mais um bloco. Aí os meninos já estão ali olhando. Não olha assim não, Alber, Jails. Estou brincando. Mas, assim, porque é muito interessante o assunto que nós estamos tratando hoje aqui sobre psiquiatria forense com o médico psiquiatra Dr. José Walter. E vamos continuar aí, né, doutor? E a pergunta que não quer calar, né, é a seguinte: existe cura para a psicopatia, para o psicopata? Tem cura? Infelizmente, não. Uma vez psicopata, ou seja, uma vez com o diagnóstico de transtorno de personalidade dissocial ou antissocial, a gente não consegue reverter esse quadro. Claro que existe tratamento, principalmente através de psicoterapia. Então, psicoterapia, a pessoa entendendo, aqui o principal que vale ressaltar é a pessoa querer se tratar, ela querer melhorar. Então, ela querendo tratar, querendo melhorar, nós temos várias alternativas, principalmente relacionadas à terapia, mudança de comportamento, autoconhecimento. Então, tudo isso ajuda. Mas uma medicação específica para tratar não existe, infelizmente. Por isso que no bloco anterior eu questionei, falei bastante aqui, a respeito de você procurar ajuda, entender que aquilo, muitas vezes, assim, que você acha que é banal, como o doutor falou aqui várias vezes, assim, furar uma fila, coisas assim que a pessoa considera que não que tanto faz, mas que vai ferir alguém, Ela está tirando ali o direito de alguém, Então, não se colocar no lugar do outro. A partir do momento, o doutor está deixando sempre bem claro aqui, que você não se coloca no lugar do outro, é psicopata. Não é isso, doutor? Estou entendendo errado? É um dos indicativos, É um dos indicativos, talvez o indicativo principal, do transtorno de personalidade antissocial do psicopata, é não ter empatia pelo outro, é não se colocar no lugar do outro, é não se comover com o sofrimento do outro, agir de forma extremamente individualista. Então, tudo isso são indícios, seriam os principais indícios de psicopatia. Certo. Isso. E a gente sabe assim, que não tem um exame específico, mas qual seria a forma de diagnosticar esse tipo de situação? Certo. Nós não temos nenhum exame complementar, não tem um exame que eu possa fazer da cabeça para ter um diagnóstico, não. Então, através da conversa, através do autoconhecimento, através da busca de ajuda, como a gente falou, muitas vezes, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não está associado com comportamento violento, não está associado com crime. Então, o psicopata, muitas vezes, percebendo isso, muitas vezes ele procura tratamento, ele procura se tratar, ele procura tentar resolver. Claro que muitas vezes ele não se enxerga com um transtorno mental, mas através da busca por ajuda, com psicólogo, com psiquiatra, então acaba conseguindo contornar e resolver essa situação. O senhor consegue assim dizer para a gente assim, chega pessoas lá no consultório de pessoas que assumem isso? Assim, não, eu tenho um transtorno de personalidade, eu tenho esses desvios aí de conduta e eu quero me tratar. Existe pessoas que chegam assim ou só vão mesmo porque alguém leva ou porque alguém observou isso ou quando já está naquele limite ali do crime, da questão do crime? Essa é uma pergunta interessante e não, a minoria vai por conta disso. Mas como a gente falou que é um diagnóstico de segundo eixo, o que é muito comum acontecer? A pessoa tem um diagnóstico primário, então muitas vezes ela procura por conta da ansiedade, por conta da depressão, por conta da insônia, por conta do mau convívio familiar. Às vezes a família fala, eu não aguento mais, não suporto mais, ou você tem um comportamento estranho. Então, muitas vezes, isso fica secundário na consulta, mas claro, indo no consultório do psiquiatra, ele tem as ferramentas e a experiência para perceber isso. Então, você acaba dando esse diagnóstico, acaba percebendo esse diagnóstico, mas a grande maioria vai por conta de um problema primário, não especificamente por conta do transtorno de personalidade, mas a gente acaba conseguindo perceber esse transtorno de personalidade. Claro, a gente consegue ajudar a tratar bastante. Sabe por que essas informações assim, que a gente está discutindo aqui, eu estou achando bastante relevante, muito importante, porque muitas vezes eu já ouvi
isso nas famílias, falando assim, você é a ovelha negra da família, né? Então, assim, aquela pessoa assim, que dá muita dor de cabeça, muitos problemas, mas nem sempre é passado batido. Muitas vezes, assim, não tem assim, um acompanhamento, né, doutora? Exatamente. E eu estou lembrando agora de uma psicóloga que é neurocientista, e ela contou que, nesses casos, a ciência ainda realmente não mostrou uma saída, né? Porém, alguns trabalhos mostram que, quando essa pessoa convive num meio que ela pratica uma religiosidade, ela aponta umas melhoras de convívio social. Ainda são coisas bem no início, mas é uma coisa que mostra uma certa luz nesse sentido. É uma neurocientista que ela mostra isso, porque é um tema que... E agora eu lembrei dela, né? Então, às vezes, a gente não tem todas as respostas. E agora tem muitos estudos mostrando o papel da religiosidade, né? Da espiritualidade, enfim, que mostra aí algumas coisas que a gente não sabe o que fazer ainda. Só acredita que seja o senso, assim, que a ficha que cai ali? Sim, ajuda bastante. O aspecto religioso é extremamente importante, né? Assim como vários outros aspectos. Atividade física ajuda muito, você se cercar de pessoas boas ajuda muito, né? Falando especificamente dessa questão religiosa, é extremamente importante porque o comportamento para a psiquiatria ele influencia muito. Então você começa a conviver com pessoas que estudam muito. Ou você vai começar a estudar, ou você vai parar de andar com aquelas pessoas. Você começa a andar com pessoas que praticam muita atividade física. Ou você vai começar a praticar atividade física, ou você vai parar de andar com aquelas pessoas. Você começa a andar com pessoas que comem muito. Ou você vai comer muito, ou você vai parar de andar com aquelas pessoas. Essa daí foi lá na alma. Você anda com pessoas que passam a madrugada acordada. Ou você vai passar a madrugada acordada, ou você anda com pessoas que cometem crime. Ou você vai cometer crime, ou você vai parar. Claro que isso não é 100%, mas esse aspecto de quem você convive num meio social que todas as pessoas usam drogas. Ou você vai usar droga, ou você vai parar. Aí tem alguém pensando, mas tem uma exceção, eu ando. Claro, existem exceções, mas a grande maioria, se você está num contexto de que todo mundo faz aquilo, teoricamente, você vai inserir naquele contexto ou você vai sair para o bom, para o bem e para o mal. Gente, muito top, sensacional isso que ele falou aqui. Porque existe, como ele disse, as exceções que são muito poucas, né? Aquele que convive ali no meio de vários exemplos que ele deu aí que não fazem, mas eu acredito também que a maioria vai por aquele caminho. Até porque ele está ali inserido naquele meio, né? Então não tem como, até para ser aceito, né, doutor? Sim, é extremamente importante. Isso quando a gente fala de uma população mais jovem, ali, adolescentes, né, isso faz total sentido, né? Roupas, modo de andar, modo de conversar, o que comer, o que fazer, então isso tudo influencia. Então... Interessantíssimo. Doutor, a próxima pergunta aqui. Tem como o psicopata forense perceber tem como o psiquiatra forense perceber uma simulação de doença mental? Até tinha comentado no início aqui, né? Sim, tem. Tá? Porque nós utilizamos da técnica da medicina. Por exemplo, tem como uma pessoa simular uma pneumonia? No começo pode até ter, ela vai chegar tossindo, simulando uma tosse, mas no exame clínico você vai perceber que não se trata de uma pneumonia. Na psiquiatria forense é a mesma coisa. Então, as doenças psiquiátricas, elas seguem um padrão. Ou seja, as pessoas que têm um diagnóstico X, ele precisa ter todos aqueles padrões até chegar no diagnóstico. Por exemplo, depressão. A pessoa precisa ter o rebaixamento de humor, alteração do sono, alteração de alimentação, pensamentos ruins, enfim, apatia, anedonia, falta de ânimo, enfim, uma série de critérios para a gente chegar nesse diagnóstico. Para o transtorno de personalidade, para a psicopatia, a mesma coisa. Então, a gente utiliza critérios, né, e através da anamnese, da conversa, do exame do estado mental, a gente consegue perceber esses indícios de simulação. Além disso, nós temos 2 instrumentos hoje validados no Brasil, que são uma tabela, como se fosse um checklist que nós aplicamos durante a entrevista psiquiátrica, e ele é uma ferramenta a mais para nos ajudar nisso.
Que não adianta enganar, né? Achar que se responder sim ou não lá vai favorecer ao diagnóstico, que não vai dar certo no final, né, doutor? Com certeza, né? É uma série de critérios, então a gente está, tecnicamente, uma série de critérios a serem uma série de critérios que nós utilizamos para tentar tirar essa subjetividade, para ficar algo mais palpável, principalmente nesse contexto da psiquiatria, porque nós precisamos fazer um laudo para uma pessoa que não entende de medicina, que seria, por exemplo, o advogado ou o juiz, que é justamente o nosso papel, fazer essa interface da justiça com a psiquiatria, né? Assim como a gente não entende tanto de leis, eles não entendem tanto de medicina, então a gente tenta deixar numa linguagem clara, menos subjetivo possível, para ajudar na decisão, especificamente da psiquiatria forense do juiz. Muito top, muito bom. Muito bom mesmo, esse tema é interessantíssimo. E, assim, mudando um pouquinho do assunto, porque tem uma dúvida aqui que muita gente faz. Em relação ao dependente químico, quando ele comete um crime, ele é considerado culpado ou não? Como é que fica essa situação? Perfeito. É um tema muito recorrente atualmente, porque tem se falado muito em dependência química, tem se tratado muito a dependência química. Hoje nós sabemos que a dependência química ela é uma doença e uma doença crônica, assim como hipertensão, assim como diabetes, né? A dependência química ela é uma doença, precisa de tratamento e ela é uma doença crônica que muitas vezes persiste para a vida toda, né? E os crimes envolvendo a dependência química, muitas vezes ele é polêmico, porque surge aquela dúvida. O dependente químico, ele roubou para usar droga. Isso foi voluntário, ele não tinha controle sobre esses atos, né? Então, isso é um contexto que gera muita polêmica e gera dúvida durante o processo quando a gente está falando de um crime, né? Então, é uma perícia recorrente, né, para o psiquiatra forense essa questão da dependência química. Se pode ser responsabilizado ou não. Claro, cada caso é individualizado e nós temos casos de que a dependência química foi a grande alteração que fez com que a pessoa cometesse o crime, então ela não vai ir para o presídio, e temos casos que não, que foi voluntário e que vai ser condenado normal, como uma pessoa sem a dependência química, como um preso comum. Mas ela pode ser considerada uma doença mental? Sim, a dependência química é uma doença mental, né? Já está classificada hoje como doença mental, e uma doença mental muitas vezes grave, que precisa de tratamento, às vezes internação. Então, é uma doença crônica. Assim, eu sempre costumo usar a analogia do diabetes e da hipertensão. Ela é uma doença que vai acompanhar o paciente para a vida toda. Às vezes, a pessoa come um pouco de doce a mais, a glicemia aumenta, assim como o dependente químico muitas vezes vai ter uma recaída, mas ele precisa voltar para o tratamento, voltar para a dieta, voltar a tomar as medicações para ficar bem. Doutor, tem uma pergunta aqui muito interessante, que é a seguinte. Quando uma pessoa que tem doença mental, um exemplo aí, vende ou transfere todos os seus bens para uma outra pessoa, existe possibilidade de reverter isso na justiça? Sim, essa é uma pergunta extremamente interessante, porque também é a rotina do psiquiatra forense no IML fazer algumas perícias de pessoas que transferiram ou venderam todos os seus bens por conta de uma doença mental, e muitas vezes em idosos, né? Então, o paciente idoso, com alguma doença ou não, alguma demência, como Parkinson, Alzheimer, enfim. Nós temos uma gama de demências, mas, enfim, o idoso que tem uma demência e transfere todos os seus bens, ou vende todos os seus bens, ou faz um testamento, que é a rotina. E os herdeiros desse testamento contestam. Falam, não, mas... Vamos dar um exemplo. Meu pai transferiu tudo para um irmão só, ou transferiu para uma pessoa que não era da família. E muitas vezes, através da justiça, né, eles questionam isso e o juiz determina um exame de sanidade mental no idoso, por exemplo, que fez um testamento ou que transferiu todos os seus bens. Né? E o psiquiatra forense faz essa avaliação para ver se, na época do testamento, o testamento era válido, se tinha algum indício de doença mental que pudesse realmente cursar com essa alteração. Né? Então, também é uma perícia que acontece,
no IML para o psiquiatra forense avaliar, no caso, essa situação. Gente, vocês estão entendendo a importância do psiquiatra forense? Lembra que no início lá o nosso tema é: você sabe o que é psiquiatria forense? Né? Hoje vocês estão ficando bastante instruídos aí com todas essas informações do Dr. Walter aqui para nós, né, doutora? Exatamente. Realmente o tempo foi curto aí, mas tem algumas perguntinhas ainda aqui. Por exemplo, é possível saber quando um doente mental vai cometer um crime? Isso tanto para o psiquiatra ou para as pessoas que possam ficar atentas em relação a esse episódio, esse futuro aí? Infelizmente, não. Né? Como a gente falou, a maioria dos transtornos mentais não estão associados à violência. Então, uma porcentagem muito pequena dos pacientes psiquiátricos são violentos ou cometem crime. Então, a gente sabe que, na maioria das vezes, um crime ele acontece por conta de um surto psicótico e não tem como prever na maioria das vezes. Claro que aqui, psicoeducação, o que seria isso? A família, acompanhar o paciente, observar se está tomando a medicação, se está fazendo o tratamento correto. Se isso estiver tudo tranquilo, a chance de acontecer um crime é muito baixa. Doutor, prometo que essa é a última agora desse programa, tá? Como o psiquiatra consegue diagnosticar uma doença e fazer uma perícia em uma pessoa que já morreu? Pronto, já morreu, e agora? Como é que vai fechar aí o diagnóstico disso? Essa é uma pergunta extremamente frequente, né? Até dos estudantes de medicina, falam: nossa, como vocês trabalham no IML, como que faz uma perícia, né? Especificamente, a psiquiatria forense utiliza de alguns instrumentos, né, algumas entrevistas semi-estruturadas que servem para nos basear em relação a esse diagnóstico. Né? No IML, né, tem também um médico legista, que não é psiquiatra, que ele é médico, faz o concurso, e lá também é comum surgir essas dúvidas. Nossa, como vocês sabem qual foi o tiro que matou, qual foi a facada que matou, qual foi a primeira, qual foi a última, qual foi o trajeto do projétil, né? E quanto tempo tem de morte, enfim, essas são dúvidas frequentes, né, e até interessantes do ponto de vista técnico de se discutir. Né? Mas o psiquiatra forense ele tem algumas ferramentas para utilizar, que na maioria das vezes, eu diria que a maioria das perícias do IML, do psiquiatra forense, são para observar fatos passados. Então, a grande rotina é um crime que aconteceu há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, né, e o paciente atualmente está morto. Né, morreu e cometeu o crime, e como a gente faz? Então, a gente analisa desde documentos médicos, né, então o paciente tinha um histórico de tratamento mental, ele fazia o tratamento corretamente, né, tomava medicação, tem algum outro caso psiquiátrico na família, né? A gente costuma dizer, tem uma premissa em psiquiatria forense, que a cena do crime é um retrato em cores da mente do criminoso, né? Muitas vezes do psicopata. Então, essa é uma premissa de um psiquiatra forense, um dos maiores psiquiatras forenses do Brasil, e realmente é verdade. A cena do crime ela é um retrato em cores do que está passando na mente do paciente, né, que cometeu o crime. Então, assim, por exemplo, alguns elementos que a gente usa. Teve premeditação, ou seja, o crime aconteceu em um instante ou foi premeditado? Normalmente as doenças mentais não têm essa premeditação. Né? Foi uma facada, um tiro, ou foram 10, 15, 20? A pessoa fugiu do local do crime. Então, vários elementos somados nos dão uma ideia real de como estava a mente da pessoa naquele momento. Então, independente do momento atual, a gente está avaliando 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás, e através de todos esses elementos, que muitas vezes são subjetivos e parecem que têm pouca importância, somados, eles nos dão uma ideia ali quase objetiva do que realmente aconteceu, de como estava o estado mental do indivíduo naquele momento. Nossa, respirar fundo aí para todas essas informações. Hoje a gente vai deixar ele embora hoje, né, doutora? Sim, assim, porque senão a gente vai perguntas. continuar aí, né? Mas Exatamente. assim, eu já gostaria de agradecer muitíssimo, mais uma vez, assim, ao doutor José Walter por ter participado do programa, por ter se disposto assim a responder as nossas
perguntas aqui, né, que eu sei que às vezes tem umas que a gente pega ele aqui de surpresa, né, doutora? Exato, A gente adora fazer isso, né? E se o Marco tivesse aqui, eu ia queimar ele que só, tá? Mas, assim, muitíssimo obrigado mesmo, doutor, por ter aceitado o convite, não é isso, doutora? Exatamente. Muito obrigada, Walter, por essas informações, tá? E a gente sabe que é só um começo, né? Porque é um grande complexo aí que ainda precisa ser mais e mais elucidado, né? A área da psiquiatria é uma área da medicina que é intrigante, né? É desafiadora, né? Mas muito obrigada, tá? Pela sua presença, por ter tirado esse tempinho aqui para esclarecer essas dúvidas aqui conosco. Agradeço o convite, a oportunidade de estar falando sobre esse tema tão importante, né, que me motiva, que é a minha vida hoje, a psiquiatria e a saúde mental, e dizer que iniciativas como essa são extremamente importantes, né, principalmente porque durante muitos anos a psiquiatria foi vista como uma especialidade deixada de lado pelo preconceito, pelo estigma, né, e cada dia mais a gente tem percebido uma diminuição desse preconceito e do estigma, né, podemos entender que é uma doença como qualquer outra, que gera sofrimento e que precisa de tratamento, né? No último domingo, né, aconteceu, no meu ponto de vista, uma vitória da população brasileira, que foi o tema do Enem, que foi sobre o estigma da saúde mental no Brasil, né? Então, assim, foi uma iniciativa muito boa, muito acertada sobre esse tema, né? Então, assim, mais de 6 milhões de jovens fizeram a prova do Enem e tiveram que escrever sobre, né, o estigma da saúde mental, o preconceito que o paciente com algum transtorno mental sofre. E eu acho que isso foi muito importante, porque a gente precisa mudar essa ideia e já está mudando cada vez mais. Então, essa questão do Enem foi interessante. No último ano, a residência mais concorrida do Pará foi para a psiquiatria, então os próprios colegas médicos estão percebendo a importância da psiquiatria e da saúde mental. Então, não deixe de incentivar quem está com algum problema, procurar ajuda, né? Vamos aproveitar o Janeiro Branco, que é o primeiro mês do ano onde a gente busca novos hobbies, novos objetivos, novos planos. Então, vamos cuidar da saúde mental, porque saúde mental é vida também, é qualidade de vida. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Verdade. Eu até brinquei sobre isso, o senhor falou aí do Enem, e eu me lembrei que a minha filha e meu filho fizeram, né? Eu falei assim, vocês assistiram Missão Saúde na TV? Porque se vocês assistiram, vocês fizeram uma redação top, porque o doutor José Walter estava no programa. Então, assim, vocês já assistiram o programa, né? Porque eles chegaram em casa comentando, né, sobre isso do Enem, e eu achei muito bacana mesmo. E nosso programa está chegando ao final, mas eu já gostaria também de qualquer coisa que vocês precisarem, marcar uma consulta com o Dr. José Walter, a clínica Vida e Harmonia, não é isso? Vida e Harmonia, que fica lá na Rua Natal, está passando o endereço aqui embaixo, o telefone, e aí vocês podem estar agendando a sua avaliação. Não esqueçam essa questão de estigma, de tabu, não existe mais isso. O importante é você estar de bem, em paz, e nós temos profissionais que podem estar ajudando você a estar seguindo esse espaço. Então, muitíssimo obrigado. O nosso Missão Saúde na TV aqui é para isso, é para trazer informações quentinhas, que eu brinco, né? Eu falo assim, quentinhas aí para vocês. Então, muito obrigado. E fiquem ligados no Missão Saúde na TV.